Olá, irmãos, olá, irmãs da Sala de Novos. Hoje a gente vai continuar o estudo da lição número 3 e vamos encerrar e fechar o estudo do tópico número 1. Mas antes, vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus bom. O Senhor está cuidando de nós, Pai. E a gente te apresenta o estudo de hoje e te pede que o Senhor mostre a tua vontade e que a gente tenha disposição, Pai, a te obedecer. É isso que a gente te pede e te agradece em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, a gente vai encerrar o estudo do tópico 1. E esse tópico 1 fala sobre as condições para que a gente possa conhecer a vontade de Deus. E essas condições o autor aqui dividiu em 4 elementos, 4 condições indispensáveis para que o cristão ele possa conhecer a vontade de Deus. O primeiro é o novo nascimento. O segundo é percepção espiritual. O terceiro, vida pura. E o quarto, que a gente vai ver no estudo de hoje, é disposição de obediência. Hoje a gente vai falar sobre obedecer. Esse é o quarto elemento para que a gente possa conhecer a vontade de Deus. Vamos falar sobre obediência. E eu acredito que obediência, de acordo com o que a própria palavra de Deus diz, é primariamente um ato de amor ao nosso Deus. Se nós somos cristãos, crentes no nosso Deus, é necessário que a gente obedeça. Como o próprio Cristo disse no Evangelho, que se a gente amar verdadeiramente a Ele, nós iremos guardar os seus mandamentos. E esse guardar os mandamentos não é simplesmente conhecer os mandamentos, saber dizer os mandamentos, saber dizer, citar a Bíblia, não. É guardar, é reter no coração, e aquilo que foi retido no coração vai expelir como atos, como práticas boas, né? Práticas de obediência àquilo que foi aprendido. Então, eu acredito que guardar é basicamente isso, é botar em prática, né? Colocar em prática aquilo que Deus nos mostrou. Então, obediência é primeiramente esse ato de amor, de reverência que nós temos ao nosso Deus. E o autor vai iniciar aqui a lição e vai dizer o seguinte: Deus não nos revela a sua vontade simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. Ele o faz para orientar a nossa vida. Então, irmãos, o autor está trazendo aqui para nós que a vontade de Deus não é simplesmente para satisfazer a nossa vontade. Talvez muita gente pode acontecer de ler a Bíblia, que a intenção de ler a Bíblia é simplesmente de conhecer, de tirar dúvidas, de matar a curiosidade, como o autor está dizendo aqui. Mas a vontade de Deus revelada através da palavra deles é mais do que isso. Não é simplesmente isso. É para orientar a nossa vida. Se simplesmente a gente lê simplesmente a título de conhecimento, a gente vai se tornar mero religioso, né? Como os escribas do tempo de Jesus, que conheciam sim a palavra, mas conhecia apenas a letra, não conhecia o real sentido, não conhecia a vontade de Deus. E a gente não deve ser assim. Não deve ler a Bíblia apenas para conhecer, para de repente parecer inteligente, a ponto de conhecer os pormenores, todos os contextos, todos os porquês. Não. É necessário que essa palavra aqui, primeiramente, oriente a nossa vida. Antes que seja uma fonte de conhecimento apenas do intelecto, seja uma fonte para que a gente conheça a vontade de Deus. E essa vontade norteie
balize a nossa vida de maneira que o nosso viver seja parecido, seja guiado pelo de Cristo. Então o autor vai dizer aqui que a gente não deve ler a palavra de Deus apenas para conhecê-la, mas para praticá-la. A gente se lembra da nossa primeira aula, o discípulo estuda a Bíblia, é 3 passos, né? Primeiro você vai observar os fatos ao ler a palavra. Segundo, você vai interpretar esse fato, daí você conhece a vontade de Deus. E o terceiro, você vai praticar essa vontade de Deus que você conheceu. Não adianta fazer só os 2 primeiros passos. Observar e entender. Não, é necessário que a gente pratique. Porque aí de verdade a gente vai estar sendo orientado por Deus mediante a sua palavra. Só que o autor vai continuar e vai dizer assim: por isso, para conhecer o que Deus quer, precisamos decidir antecipadamente que vamos ser obedientes ao que o Senhor nos revelar, não importa o que tenhamos que pagar. Então, primeiramente, a gente vai ter a disposição a obedecer. Se de repente a gente é cristão, professa Cristo e não obedece a sua palavra, talvez é necessário que a gente se reavalie e busque ver o que está atrapalhando esse ato de obediência nosso. Porque não é natural de um cristão, à medida que ele vai conhecendo a palavra de Deus, ele não mudar, ele não produzir frutos que o Espírito Santo produz nele, não. À medida que você vai conhecendo, aí você vai tendo mais vontade de obedecer. E o autor diz aqui que é necessário antecipadamente ter essa disposição. Nós cremos que somos nascidos de novo. E o nascido de novo, o verdadeiramente nascido de novo, tem essa disposição a obedecer. E é interessante aqui que o autor diz: não importa o preço que tenhamos que pagar. O preço da nossa salvação já foi pago por Cristo, mas eu acredito que o que o autor está querendo dizer aqui é porque o ato de obedecer à vontade de Deus não é algo fácil. Porque se fosse algo fácil, né, todo mundo faria. Mas é algo que implica em renúncia. Em renúncia. É algo que vai bater de frente com a nossa natureza pecaminosa. A vontade de Deus, de repente, pode ser algo que a gente não queira fazer. De repente, a gente até sabe. A vontade que Deus... A gente está em determinada situação, por exemplo, e a gente sabe que Deus quer que a gente faça isso. Mas a gente não quer, a gente quer fazer a outra coisa. Aí fica esse conflito, né? Fazer o que Deus quer e renunciar ao meu eu, ou fazer aquilo que eu quero. E a palavra de Deus fala sobre isso, né? Em Mateus 17. Mateus 17, versículo 24. Vai falar sobre isso. O que implica esse obedecer a Cristo? Vai dizer que Jesus falando: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse negar a si mesmo é algo fácil, irmãos? Não é, só se for para os irmãos, mas não é fácil negar a si mesmo. O homem, ele tem um atento para o que é ruim. O homem, ele tem os desejos, né? Que quer que eles façam algo ruim, que vai em desacordo com a palavra de Deus. Mas Cristo aqui nos desafia que se a gente quer seguir a Ele de verdade, é necessário que a gente se negue. E negar, com certeza, é o que o autor está querendo dizer aqui, não importa o preço que a gente tem que pagar. É necessário que a gente tenha a disposição a obedecer a ponto de negar os nossos próprios desejos e seguir a Cristo. Tomar a nossa cruz, pegar a responsabilidade de ser verdadeiros crentes e seguir a Cristo. Esse preço que a gente tem que pagar. Preço de mortificar todos os dias as nossas vontades e vivificar para Deus. Isso é algo importante, né?
O autor vai continuar aqui, irmãos, e vai dizer o seguinte: isto sempre envolve uma significativa medida de fé e confiança na sabedoria de Deus. Saber que Deus, os caminhos de Deus são bons, são retos, são justos. A vontade de Deus nos é revelada progressivamente, isto é, na medida em que vamos obedecendo aquilo que já conhecemos da vontade divina, o Senhor vai nos fazendo novas revelações, de modo que sempre podemos avançar. A gente já viu, né? Acho que em algumas lições aqui a gente já viu que a vida cristã é uma vida dinâmica, não é uma vida parada. E mais na sala de novos, né? Que temos vários novos convertidos. Muitos irmãos estão começando na caminhada e essa caminhada não é parada, não é monótona, né? É uma caminhada dinâmica. E é uma caminhada que a gente vai crescendo dia a dia. É o que o título da lição, né? A gente vai desenvolver essa maturidade cristã. E a gente vai obedecendo aquilo que a gente vai conhecendo da vontade de Deus. É bem o que Romanos, né? Romanos capítulo 12 diz, que é o texto áureo da nossa lição número 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você vai sendo transformado à medida do que você vai aprendendo da palavra de Deus e praticando, para que assim a gente possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa disposição à obediência vai implicar nisso. À medida que a gente vai conhecendo a vontade de Deus, vai obedecendo, Cristo vai nos fortificando, vai fazendo crescer como uma árvore que começa pequena e vai crescendo, crescendo, crescendo. A vontade de Deus vai se revelando dessa maneira. Nós vamos se alimentando diariamente e vamos crescendo em conhecimento e em obediência à sua palavra. É isso que a Bíblia e a lição nos orienta. Nesse sentido, a revelação de novos aspectos da vontade de Deus depende de obedecermos naquilo em que já conhecemos. Então, aquilo que a gente vai conhecendo, aquilo que a gente vai lendo da palavra de Deus e vai aprendendo, a gente vai praticando, vai obedecendo. E é a partir disso que a gente vai progredindo e conhecendo mais a Cristo. E o autor encerra aqui a lição, né? E diz que é assim em todas as áreas de nossas vidas, né? Em toda a área da nossa vida há esse progresso, né? A gente nasce pequeno, criança, cresce, amadurece, morre, né? Fisicamente. É assim. E a nossa vida é desse jeito. A nossa vida cristã é dessa maneira. A gente tem que crescer. E fica para nós aqui que para crescer é necessário que a gente tenha primeiramente essa disposição de obedecer a palavra de Deus, para que assim a gente possa conhecer a vontade dele que está nesse livro e que a gente possa obedecer e manifestar o amor que sentimos por Cristo obedecendo a sua palavra. Amém, irmãos? Por hoje fica nosso estudo, e domingo que vem a gente possa iniciar, né, o estudo do segundo ponto, e que os irmãos possam ler, possam ver o que a lição está trazendo, e a gente possa estudar e crescer e obedecer aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos pela aula, nós te agradecemos porque o Senhor falou, Pai, conosco, e nós estamos felizes, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor quer que a gente obedeça e cresça em Ti. Senhor, nos ajuda. Fortalece a nossa sala, Pai. Fortalece cada irmão, cada irmã que está estudando com a gente. Fortalece a Tua igreja, Pai. É isso que a gente pede. Já te agradece, Pai. Em nome de Jesus.